Você consegue imaginar quantas galáxias podem existir no universo? Bom, as estimativas mais recentes diz que podemos ter até 2 trilhões delas espalhadas por todo o universo observável. Um número tão grande assim impressiona e é até difícil imaginar tais dimensões. No entanto, tentar inferir e encontrar a galáxia mais distante é muito mais importante do que você imagina, e pode ter implicações sobre o nosso entendimento sobre toda a história do universo. A sensibilidade incrível de telescópios como o James Webb pode ser capaz de encontrá-las, e por consequência podemos descobrir como o universo era pouco depois do Big Bang. Dessa vez, uma galáxia conhecida como Glass Z12 foi confirmada como a mais distante, e as medições impressionam também. No vídeo de hoje vamos conhecer essa que é a galáxia oficialmente mais longínqua do universo. Quando a primeira luz do James Webb foi divulgada, muitas galáxias que não tinham sido observadas pelo Hubble apareceram em meio à escuridão do espaço. No primeiro momento, dezenas de galáxias apareceram como novas galáxias distantes do universo, recorde que era até então da GNZ11, observada pelo Hubble a cerca de 32 bilhões de anos-luz de distância. Sim, a distância é essa mesma, você não ouviu errado. Ao decorrer do vídeo, você vai entendê-la. Mas o que sabemos é que o Hubble, apesar do seu histórico de observações incríveis, não tem tanta sensibilidade assim na faixa do infravermelho. E aqui entra o James Webb, que foi projetado para observar essa larga faixa de emissão eletromagnética. Afinal, coisas estranhas tendem a acontecer com a luz de objetos muito distantes no universo, e precisamos de equipamentos projetados especialmente para isso. Quando o Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões de anos aproximadamente, o universo iniciou um processo que se estende até hoje, a sua expansão. A partir daquele momento, o espaço começou a ganhar cada vez mais espaço, distanciando a matéria dentro dele a velocidades que podem ser superiores até a da luz. Na realidade, a expansão parece ficar até mais rápida à medida que vamos nos distanciando, e por isso temos galáxias tão distantes quanto essa que foi encontrada pelo Hubble. Mas ainda sobre a expansão cosmológica, ela acaba causando um efeito na luz que os astrônomos deram o nome de desvio para o vermelho. Esse fenômeno físico basicamente pode alterar uma onda eletromagnética de um objeto que está em movimento em relação ao outro. Chamamos também de efeito Doppler. Ou seja, qualquer luz que seja emitida por uma galáxia muito distante pode ser afetada pela expansão do espaço e ter sua luz desviada, visto que essa velocidade de distanciamento é capaz de alongar as ondas eletromagnéticas, as deixando até com menos energia. No espectro eletromagnético, a radiação que tende a ir ao vermelho possui o maior comprimento de onda e menos energia. É assim que funciona o desvio para o vermelho cosmológico e o motivo pelo qual o James Webb é um telescópio tão importante para ver o universo profundo. Então, isso significa que quanto mais distante uma galáxia está da Terra, vamos encontrar também menos energia chegando dela. E detalhe, isso também vale para a nossa luz, e um observador por lá nessa galáxia também veria a nossa luz de forma proporcional em perda. A taxa de expansão do espaço hoje é calculada em 73,3 km por segundo a cada megaparsec, ou seja, o espaço entre a maioria das galáxias cresce em 73,3 km a cada segundo, considerando uma distância de 3,3 milhões de anos-luz. Esses 3,3 milhões de anos-luz é só uma conversão direta e aproximada da escala de megaparsec, só para facilitar o entendimento. Então chega um momento em que a velocidade de expansão é tão grande que ela leva galáxias a distâncias que parecem absurdas, tipo os 32 bilhões de anos-luz da GNZ11. Pode até parecer um pouco confuso de entender, e realmente é uma área da cosmologia que possui vários pontos contraintuitivos, mas é só pensar da seguinte forma: o universo ganha o dobro de espaço à medida que vamos nos distanciando em escalas gigantes.
Por exemplo, sabendo que a expansão do espaço está em 73,3 km por segundo a cada 3,3 milhões de anos-luz, então a cerca de 6 milhões de anos-luz dobrará o ganho do espaço e assim sucessivamente. Certo, já entendemos que a expansão do espaço é a culpada de tudo aqui, mas e essa nova galáxia descoberta pelo James Webb? Bom, ela se chama Glass Z12 e está muito, mas muito longe. Ela foi encontrada na metade do ano passado, e já era até então uma das galáxias mais distantes do universo. Mas agora, novas observações vindas do Complexo de Radiotelescópios no Chile, o ALMA, confirmou a distância e temos algo impressionante: 33,2 bilhões de anos-luz de distância. Isso quer dizer que a galáxia é apenas 367 milhões de anos mais jovem do que o Big Bang. E sim, estamos diante de uma das primeiras galáxias a surgirem no universo. Simplesmente fantástico. Bom, mas o que o ALMA fez ao analisar a descoberta do James Webb foi além da distância e tentou analisar de modo a encontrar evidências das primeiras estrelas do universo. Utilizando o potencial de 66 antenas que compõem o complexo lá no deserto do Atacama, os astrônomos detectaram uma assinatura de oxigênio vinda de uma posição muito próxima a essa galáxia, o que realmente não seria tão esperado assim para um objeto tão jovem na escala de tempo cosmológica. É esperado que o universo primitivo, antes do surgimento das estrelas, fosse composto principalmente de hidrogênio com uma quantidade menor de hélio. Então as estrelas se formaram e em seus núcleos quentes e densos, elas começaram a colidir átomos, criando elementos cada vez mais pesados. Essa presença de oxigênio numa galáxia desse tipo nos faz questionar o início e evolução das galáxias neste universo primordial, mas por enquanto este desafio segue sem maiores problemas, já que este oxigênio é um dos elementos pesados que mais se forma rapidamente na cadeia de fusão nuclear em estrelas. Na prática, as primeiras estrelas que os astrônomos pretendem encontrar devem ter somente hidrogênio e hélio, até que as supernovas lançassem elementos pesados para o espaço, e a detecção forte desse oxigênio por lá pode indicar que a galáxia já sofreu isso, apesar de ser incrivelmente jovem. Curiosamente, essa detecção feita pelo ALMA foi levemente deslocada da posição original onde o James Webb encontrou essa galáxia, o que fez os astrônomos questionarem no primeiro momento se esses dados estavam mesmo corretos. No entanto, naquela posição do céu, os astrônomos não encontraram nenhuma outra fonte que justificasse esse oxigênio, então deve ter vindo mesmo da Glass Z12. A distância muito pequena entre a galáxia e a emissão de oxigênio pode sugerir explosões ou então interações violentas que lançou grande parte do gás no espaço intergaláctico. E com base na intensidade da linha de emissão, os astrônomos foram capazes de inferir que a galáxia se formou com relativa rapidez e com altas abundâncias de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. Bom, isso então quer dizer que Glass Z12 ainda é muito velha em relação ao Big Bang, e galáxias ainda mais antigas devem estar à espreita no espaço profundo. A ideia é que durante o período de exploração do James Webb, essas primeiras estrelas sejam realmente reveladas. Bom, Glass Z12 é oficialmente a galáxia mais distante do universo, pelo menos até encontrarmos outra por aí. Eu tenho certeza que esse número vai ser atualizado em breve, quando o James Webb fizer novas exposições do espaço profundo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!